Capítulo 4. Primeiro conceito do reino. Compreendendo o conceito de rei. Em um período recente, as nações do mundo têm alimentado a oposição contra monarquias, e muitos até mesmo sugerem a erradicação do conceito de monarquia do chamado mundo moderno ou pós-moderno. As insurgências populares contra as monarquias remanescentes em nome da busca pela democracia são a ordem do dia entre os autoproclamados revolucionários dos dias de hoje. Em alguns casos, isso pode ser justificável. Em muitas instâncias, esses reinos são repletos de contradições, abusos, opressão, divergências sociais e administrações ditatoriais. Entretanto, também devemos notar que muitas das democracias de nosso mundo também apresentam os mesmos defeitos e erros. Em essência, o problema não é o rei, os reinos ou até mesmo a forma de governo, mas as imperfeições na natureza humana que opera em qualquer desses sistemas. No entanto, o conceito de reino é o único apresentado, pregado, defendido, ensinado e estabelecido por Jesus Cristo ao longo de seu ministério. A solução proposta por ele para os problemas da humanidade é o estabelecimento do reino dos céus nesta terra. Na verdade, a mensagem da Bíblia, e mais especificamente o foco de Jesus, não trata de uma religião nem dos assuntos que temos destacado, e que muitos declaram como sendo o Evangelho ou as boas novas para o mundo. Por exemplo, Jesus nunca falou em suas principais mensagens públicas de assunto como fé, prosperidade, oferta, libertação, nem mesmo de sua morte na cruz ou de sua ressurreição como sendo partes constantes do Evangelho. Entretanto, várias vezes ele defendeu e declarou que o reino de Deus era sua principal mensagem. Estou plenamente ciente de que o que acabei de afirmar pode estimular reações, conflitos mentais e resistência religiosa. No entanto, gostaria de encorajá-lo a pesquisar os 4 evangelhos e a conversar essa surpreendente realidade. Jesus também indicou que a mensagem do reino seria a mensagem de seus discípulos para o mundo. O discurso de Cristo a respeito do reino já havia sido declarado no Antigo Testamento há muitos séculos antes de ele ter nascido em Belém. Vejamos 2 exemplos. O primeiro destaca a motivação de Deus em libertar o povo de Israel da opressão no Egito. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. No segundo exemplo, vimos a promessa messiânica veterotestamentária declarada pelo profeta Isaías, indicando os aspectos governamentais do reino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. A mensagem de Jesus enfocava claramente o reino e não era motivada por nenhuma religião. Está escrito: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versículo 17. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 3 e 4. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 9, parte B, e versículo 10. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 9, versículo 35. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículo 7. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus capítulo 13, versículo 11. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mateus capítulo 13, versículo 19, parte A. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Mateus capítulo 13, versículo 33. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. Mateus, capítulo 13, versículo 47. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus,
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 16, versículo 28. E disse: Em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Mateus capítulo 18, versículo 23. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus capítulo 20, versículo 1. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 31, parte B. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mateus, capítulo 22, versículo 2 e 3. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus, capítulo 23, versículo 13. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lucas, capítulo 8, versículo 1. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas, capítulo 9, versículo 2. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Lucas, capítulo 9, versículo 10, parte B, e versículo 11. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 27. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas, capítulo 12, versículo 32. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou. Lucas, capítulo 22, versículo 29. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João, capítulo 18, versículo 36. Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37.
Meu propósito em listar todas essas declarações é demonstrar e enfatizar a preocupação de Jesus com o conceito de reino em vez de uma religião. Notemos, em particular, o último versículo, onde Jesus se autodenomina rei e não presidente, primeiro-ministro ou prefeito. Por isso, é necessário e essencial descobrirmos e desejarmos compreender o reino como um conceito e uma realidade. Ele é a fundação do plano de Deus para a humanidade. A ideia original de reino é distinta da versão terrena, embora contenha muitos dos mesmos componentes e conceitos de todos os reinos que conhecemos. Apesar dos muitos fracassos ocorridos ao longo da história, ainda levanta-se a questão: por que Deus escolheu um reino e não uma república? Por que ele optou por um reino e não por uma democracia ou por um regime socialista? Quais os benefícios de vivermos em um reino em vez de uma república democrática ou de um regime comunista? Por que o reino é melhor do que uma democracia ou outra forma de governo socialista? Por que Jesus é rei e não presidente? O que é exatamente um reino? Em termos simples, é o governo de um rei. Mais especificamente, é o domínio soberano e a influência de um rei sobre o seu território, causando impacto por causa de sua vontade, de seu intento e de seu propósito, manifestando uma cultura que reflete a natureza, os valores e a moral régios. Portanto, o cerne de qualquer reino é o seu rei. Essa definição descreve perfeitamente a relação de Deus com o reino celestial. O céu existe por causa da atividade criadora do Senhor. Por toda a sua vasta extensão, ele está imerso na presença, no caráter e na autoridade de Deus. Não existe nenhum lugar acima das nuvens onde a vontade do Criador não se realize. De todas as maneiras, Deus é o Rei dos céus, sem iguais ou rivais. O mesmo se aplica ao reino natural, quando o Senhor estendeu sua autoridade neste mundo por intermédio do primeiro casal que criou a sua imagem e que determinou que governasse em seu nome. Adão e Eva se rebelaram contra a autoridade do rei e perderam o reinado. Então, o controle do reino terreno passou temporariamente a um usurpador demoníaco até o dia, no plano soberano do rei, em que o reino seria restaurado ao seu governante de direito. Na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo e restabeleceu o reino. Pelo fato de apenas um rei poder fazer isso, esse ato revela que Cristo é rei. A Bíblia, a Constituição do Reino dos Céus, não deixa dúvidas sobre a autoridade régia do Filho de Deus. Talvez a declaração mais óbvia de todas esteja no presente, no 18º capítulo do Evangelho de João. O texto bíblico relata que Jesus, apenas algumas horas antes de sua execução na cruz, teve um diálogo bastante revelador com Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Judéia. Tendo sido preso por denúncias falsas, julgado de maneira ilegal e condenado erroneamente por blasfêmias pelas autoridades religiosas judaicas em Jerusalém, Cristo se colocou diante de Pilatos para ser julgado. Aquele governador havia ouvido a acusação de que o Messias afirmava ser rei. Portanto, ele pergunta diretamente: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei.
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? João, capítulo 18, versículo 33, parte B, 36 ao 38, parte A. Ao dizer, o meu reino não é deste mundo e o meu reino não é daqui, Jesus deixou claro que era rei. Ele estava falando sobre o reino dos céus. Notemos que Cristo disse que seu reino não era deste mundo. Ele nunca afirmou que seu reino não estava neste mundo. Seu reino na terra originou-se no céu. Quando Pilatos prosseguiu, Cristo afirmou claramente: Tu dizes que eu sou rei, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E qual era essa verdade? O fato de que ele é um rei com um reino. O que poderia ser mais claro do que isso? A palavra testemunho geralmente é usada para descrever a atuação de um indivíduo em um tribunal, testificando ou validando algo que a pessoa viu ou ouviu. O vocábulo grego empregado nesse trecho tem um significado ainda mais profundo. É uma palavra usada para se falar de experiências de laboratório e significa verificar ou validar. Em essência, Jesus disse a Pilatos: Vim a este mundo porque sou rei e vou provar isso. Testifico a verdade de que há um rei e um reino, e de que esse reino está ao alcance de todos aqueles que desejarem entrar nele. A última frase de Cristo a Pilatos foi: Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse é um ponto bastante importante, porque está ligado à mensagem de Jesus. Por onde quer que eu vá pregar a mensagem do reino, percebo e recebo a concordância de pessoas de todas as religiões e classes sociais. Deus nos criou para reinar, para dominar. E dentro de cada um de nós existe uma consciência que clama pelo reino e desejamos expressá-la. Essa consciência se revela de muitas maneiras. Por exemplo, em nossa resistência natural de sermos governados ou controlados por qualquer pessoa e nosso anseio contínuo de dominar as circunstâncias de nossa vida. Isso é o que realmente me estimulou a aproximar-me de Jesus. Quando me dei conta de que ele poderia ensinar-me a governar a minha vida e não deixar que esta me dirigisse. Com Cristo eu aprendi que eu poderia controlar minhas circunstâncias. A busca por poder é muito natural ao ser humano. Todos nós buscamos poder sobre as coisas e as circunstâncias, e é exatamente isso que o reino dos céus nos promete. Jesus afirmou: Vou dar testemunho sobre a verdade do reino, e quando vocês me ouvirem, acreditarão. Se identificarão com o que eu tenho a dizer, porque isso estará em concordância com a consciência a respeito do reino que já existe em seu íntimo. Aceitamos esta mensagem porque ela trata do anseio mais profundo de nosso coração, o desejo de sermos reis. Embora seja natural almejarmos poder sobre coisas e circunstâncias, o desejo de exercer poder sobre outras pessoas é totalmente diferente. Buscar influenciar as pessoas, a opinião e as políticas públicas pelos princípios do reino sempre é apropriado. No entanto, querer exercer poder despóticos sobre outras pessoas em busca de ganho pessoal constitui uma corrupção de nossa busca natural por poder. Desejar dominar a nossa própria vida é uma coisa, outra totalmente diferente é querer controlar a vida das pessoas. O rei é a figura central do reino.
Fomos criados para reinar. Se Jesus veio a este mundo para nos restaurar o domínio que perdemos, e se desejarmos estar preparados para reassumir nossa posição de direito como reis, então é melhor apresentarmos o que significa ser um rei e como este monarca convive com o seu reino. Isso é importante para que possamos aprender a pensar, a falar e a comportar-nos como governantes. E também para que consigamos ter um relacionamento apropriado com Deus, nosso Rei Supremo. Um rei genuíno não é um ditador. A primeira ideia que temos de compreender é que o rei é a figura central de seu reino. Sem o monarca não existe reino. A terra e os súditos podem existir, mas a menos que sejam governados por um rei, não estarão em um reino. Essa é uma distinção básica entre um reino e um Estado democrático. Em uma democracia, o líder do país, seja ele chamado de presidente, primeiro-ministro ou qualquer outro designativo, não é o centro do governo. A Constituição é o núcleo de tudo. Os parlamentares são substituídos a cada final de mandato, mas a Constituição fornece a continuidade das leis e do governo. Em um reino, o rei é a Constituição, a sua palavra é lei. Em segundo lugar, o rei é a única e derradeira fonte de autoridade em seu reino. Logo concluirmos que Deus é a autoridade exclusiva e absoluta no céu. Sua palavra é lei, e sua vontade é realizada até mesmo nos locais mais distantes do reino, cuja dimensão é infinita. A autoridade absoluta e única do rei é o que distingue o reino dos céus de uma religião. Pessoas religiosas prestam serviço ao reino de Deus apenas da boca para fora, e então lhes dão as costas e discutem, questionam e até mesmo acrescentam algo às leis divinas. Por exemplo, o rei afirma que o comportamento homossexual é uma abominação. Levítico, capítulo 18 e o versículo 22. Entretanto, um grupo de líderes da igreja que supostamente honra a lei do Senhor consagra um membro homossexual assumindo ao pastorado. No reino de Deus, a palavra do rei é lei. Ela não está aberta para debates e discussões, nem para ser desafiada ou modificada. Embora esse tipo de postura possa parecer restrito ou até mesmo despótico para quem foi criado em um país democrático, de várias maneiras isso nos livra de muita pressão. Se estamos sob o governo de um rei e alguém nos pergunta: o que você pensa sobre determinado assunto? Podemos acatar a decisão do rei. Não importa o que eu penso, estou comprometida a seguir meu rei e ele afirmou o seguinte, ou então, concordo com o meu rei e a opinião dele é a seguinte. Em uma democracia, os líderes políticos fazem campanhas, negociam, assumem compromissos e consultam comitês na tentativa de chegar a um consenso para estabelecer leis e políticas de governo. Em um reino, o rei se pronuncia e ponto final. Não há debates ou questionamentos. A autoridade do rei é como um slogan que começou a circular há alguns anos. Deus disse, eu acredito, e não se fala mais nisso. E a variação dele é ainda melhor. Deus disse e não se fala mais nisso, quer eu creia ou não. Jesus demonstrou essa autoridade régia quando afirmou inúmeras vezes: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Veja Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 43 e 44. O relato bíblico dessa ocasião registra o seguinte: e aconteceu que,
Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Jesus falava e ensinava por sua própria autoridade. Ele não se baseava nos pensamentos, nas ideias, nas interpretações ou nas tradições de outros. Por quê? Porque ele era um rei com autoridade independente e soberana. Isso nos leva ao terceiro conceito que temos de compreender a respeito de um rei. A soberania de um rei é inerente à sua autoridade régia. O povo não torna um rei soberano, ele nasce assim. Jesus disse a Pilatos que havia nascido rei. Ele não recebeu o reinado ou a soberania das mãos de homens. Soberania significa estar livre de qualquer controle externo. Como soberano, um rei está livre para fazer o que bem desejar, sem ter de prestar contas a ninguém em seu reino. Do contrário, ele não teria autoridade genuína. Ninguém tem autoridade para dizer a Deus o que fazer. A soberania do Criador é absoluta. Ele sozinho determina o que quer. 14 características de um rei. Um rei se distingue tanto de um líder democrático eleito pelo povo, tal como um presidente ou um primeiro-ministro, como de um ditador em um estado totalitário. A seguir estão 14 características de um rei que demonstram claramente essa distinção. Primeiro, o rei não chega ao poder por voto popular. Seu poder vem desde o nascimento. Líderes democráticos são eleitos, ditadores tomam o poder, mas um rei nasce no poder. Segundo, o rei tem essa posição por direito de nascimento. Seu reinado não é concedido por homens. Líderes eleitos governam pela vontade do povo. Ditadores governam pelo medo, pela repreensão e pela coação. Um rei governa porque é herdeiro do trono. Jesus Cristo já nasceu rei. Nós não o coroamos. Tudo o que podemos fazer é reconhecê-lo como tal. Terceiro, o rei não pode ser desposto por voto popular. Pelo fato de o reino ser dele por direito de nascimento, o rei governa por toda a vida. O presidente pode ser retirado do poder por um impeachment ou quando seu mandato termina. Um ditador pode ser derrubado com um golpe de Estado ou levante popular. Um reinado, ou entanto, é vitalício. Um rei terreno pode ser destronado pela força ou por uma revolução, mas nunca desposto pelo voto. O rei dos céus reina por direito soberano de criação. Ele nunca será retirado do poder pelo voto humano ou destronado. Lúcifer tentou e fracassou. Impérios humanos tentaram, falharam e sucumbiram. E tal é o destino de todos os regimes que desafiam a soberania de Deus. Deus era rei antes de este mundo ser formado e continuará sendo rei depois que este mundo for destruído. Na verdade, as Escrituras fazem uma declaração bastante ousada. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, parte B. Nenhum ato humano ou de poderes espirituais das trevas pode retirar o reino dos céus de seu trono. Quarto,
A autoridade do rei é absoluta. Por isso, ele não é chamado de presidente ou de primeiro-ministro. Os presidentes devem consultar o Congresso e os primeiros-ministros, o parlamentar. Se o primeiro-ministro das Bahamas tomar uma decisão, o Senado pode debater sobre ela. O parlamento pode contestá-la e a mídia pode mutilá-la. Assim, o governante acaba mudando de ideia. Os ditadores, em contrapartida, enquanto exercitam poder absoluto por um período, não possuem autoridade legítima. Por isso, têm de usar a força e a repreensão para permanecer no poder. Entretanto, quando o rei se pronuncia, usa sua autoridade absoluta, uma autoridade inerente ao seu reinado. Quinto, a palavra do rei é lei. Pelo fato de a autoridade do rei ser absoluta, sua palavra é lei. Ninguém pode cancelar suas ordens, negar seus pronunciamentos, ignorar seus decretos ou complementar seus estatutos. Davi, um rei israelita que amava o rei celestial de todo o coração, disse o seguinte a respeito das leis do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmos, capítulo 19, versículos 7, 9 ao 11. A palavra do rei é a lei. Os que a obedecem recebem grandes recompensas. Os desobedientes sofrem punições severas. Sexto, o rei é dono de tudo em seu domínio. Presidentes e outros líderes eleitos não são donos do país. São cidadãos como qualquer outra pessoa. Os ditadores geralmente agem como se possuíssem tudo, mas adquirem bens e posses por meio de fraudes, roubo e corrupção. Um rei, em contrapartida, é dono de tudo em seu domínio. Na verdade, o reino é a única forma de governo em que o governante é dono de tudo e de todos. Novamente, nas palavras do rei Davi: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, versos 1. O próprio Rei dos céus declara: porque meu é todo animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Salmo 50, versos 10. O rei é dono do povo, dos animais, das plantas, da terra e do ar. Ele é o dono de todas as riquezas do subsolo, ouro, prata, platina, diamantes, etc. É o proprietário das terras e das sementes. O rei possui tudo em seu território, por isso é chamado de senhor, que quer dizer proprietário. Veremos esse conceito com mais detalhes nos próximos capítulos. Sétimo, o decreto do rei é imutável. Em um sistema democrático, as leis podem ser alteradas, revisadas ou revogadas. Os ditadores mudam e até mesmo revertem seus próprios decretos como bem entendem. Eles descumprem a própria palavra o tempo todo. Entretanto, a palavra do rei é lei. Uma vez que ele tenha estabelecido um decreto, este não pode ser mudado. Daniel, um judeu exilado, fiel e temente a Deus, era um alto oficial da corte de Dario, um monarca medo-persa.
Quando os inimigos de Daniel planejaram matá-lo, persuadiram Dario a promulgar um decreto dizendo que, por 30 dias, não se poderia fazer orações e petições a nenhum deus e a ninguém mais, exceto ao rei. Quem violasse a determinação seria lançado na cova dos leões. Esse decreto se não pode revogar. Daniel, capítulo 6, versículo 8, parte B. Ao flagrarem Daniel orando a Deus, em violação direta ao decreto do rei, como sabiam que ele faria, seus oponentes o levaram até o monarca. Dario estava encurralado. Nem mesmo ele podia revogar seu próprio decreto. O rei passou a noite atormentado, sem conseguir dormir, enquanto seu fiel servo Daniel descansava na cova dos leões. O Senhor livrou Daniel e seus inimigos, que terminaram devorados pelas feras. Com tudo isso, desejo afirmar que o decreto de um rei, uma vez oficializado, não pode ser revogado. Os decretos do Rei dos Céus são igualmente permanentes. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías, capítulo 40, versículo 8. O Rei Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Oitavo, o rei determina quem será seu súdito. Em uma democracia, os cidadãos escolhem seus líderes e, em um sistema totalitário, eles são tratados mais como ferramentas do Estado. Um reino opera de maneira oposta. O rei escolhe os súditos. Pelo fato de sua autoridade ser absoluta, ele determina os padrões para que alguém se torne súdito em seu reino. As pessoas não votam no rei. Em essência, é o rei que vota nelas. Jesus demonstrou essa prerrogativa real quando disse o seguinte aos seus seguidores: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João, capítulo 15, versículo 16 ao 19. Jesus os escolheu, tornando-os súditos com plenos benefícios em seu reino. Eles não mais pertenciam a este mundo. Agora, como Jesus, o reino deles estava em outro lugar. Cristo faz o mesmo nos dias de hoje com todos aqueles que creem, todos os que aceitam sua mensagem sobre o reino de Deus. 9. O rei encarna o governo. Isso significa que, onde quer que haja um rei, todo o seu governo está presente. Sempre que um rei se pronuncia, todo o seu governo fala por meio dele. Sempre que um rei se move, o governo se desloca juntamente com ele, porque ele encarna o governo. O rei é o próprio governo. Quando o presidente George Bush sai do país em viagem, a autoridade do governo dos Estados Unidos vai junto, porque ele representa o governo e o povo. O próprio governo, no entanto, não sai em viagem, mas permanece no mesmo local, operando em Washington. O governo de um rei, ao contrário, estará onde quer que ele esteja. O rei e seu governo são inseparáveis. Por isso, podemos saber que o reino dos céus está neste mundo. O reino está aqui porque o rei também está. Jesus disse.
Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. E afirmou também: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. O reino dos céus está aqui, porque o Rei dos céus está presente no coração e na vida dos súditos que povoam sua colônia neste mundo. 10º, a presença do rei é a presença de sua autoridade. Quando um rei se manifesta, sua plena autoridade se faz presente. A autoridade dele não reside em um lugar ou em um documento, mas sim com ele pessoalmente. Por isso, os súditos do reino de Deus neste mundo podem agir com autoridade real. Pelo fato de o rei estar presente, sua autoridade também está. Era essa autoridade que Jesus tinha em mente quando afirmou: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 18. E também, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Os súditos do rei sempre podem exercer autoridade real, porque o rei está presente com eles. 11º, a riqueza do rei é medida com base em sua propriedade. Quanto maiores e mais valiosos forem os recursos de um reino, mais rico será o rei, porque ele é dono de tudo em seu reino. Os ditadores enriquecem roubando do povo. Os líderes eleitos democraticamente podem ser abastados, mas com certeza não são donos dos países. Essa é uma das principais distinções entre um rei e outros líderes governamentais. O rei possui tudo em seu domínio por direito de nascimento. A propriedade está tão intimamente ligada à identidade do rei que sem ela ele não pode governar. Veremos isso com mais detalhe no capítulo 6. Porque a riqueza é tão importante em um reino. Para que o rei possa cuidar de seus súditos, um rei justo e benevolente não acumula riquezas para si mesmo, mas para o bem-estar de seu povo. Por isso, apenas em um reino podemos encontrar o genuíno bem comum, ou seja, a riqueza comum a todas as pessoas. Não há reino maior ou mais rico do que o reino de Deus, porque ele envolve tudo que existe. E nenhum rei é mais rico do que o Rei Celestial, porque ele é dono de tudo, seja no mundo natural ou no sobrenatural. Consequentemente, nenhum cidadão de qualquer governo pode ser mais próspero ou ter um bem-estar maior do que os súditos do reino dos céus, porque toda a riqueza infinita deste reino é o seu bem comum. 12º, a prosperidade do rei é medida pelos status de seus súditos. Se os súditos são pobres, o rei é considerado pobre. Se os súditos são prósperos, o rei é tido como rico. Súditos prósperos deixam o rei orgulhoso. Por isso,
É tão importante que o rei garanta a prosperidade de seus súditos. Jesus nunca pregou sobre prosperidade. Por quê? Porque essa é uma questão relacionada aos negócios do reino de Deus. Qualquer um que se torne súdito do rei dos reis automaticamente prospera, porque o Altíssimo é rico e também é um rei justo e benevolente, compromissado com o pleno bem-estar de seu povo. 13º, o nome do rei é a essência de sua autoridade. O rei pode delegar autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome ou a seu favor. Geralmente isso é feito por uma carta real, um documento assinado pelo rei e que traz o selo oficial, autorizando o portador a atuar com base na autoridade do rei. Qualquer pessoa a quem a carta real seja apresentada deve tratar o portador como se fosse o próprio rei. Neemias, outro judeu exilado e contemporâneo de Daniel, era copeiro do rei persas Artaxerxes. Ao ser informado de que Jerusalém havia sido destruída, Neemias ansiou seguir para aquela cidade e reconstruí-la. Quando o rei ficou sabendo do desejo de seu servo, permitiu que ele o realizasse. E também emitiu cartas instruindo os vigias da Floresta Real a dar a Neemias todo o material que ele exigisse e autorizou os governadores das muitas províncias a conceder-lhe trânsito livre. Neemias carregava o nome do rei, logo levava também a autoridade real. Veja Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Os súditos do reino dos céus têm o mesmo privilégio. O rei Jesus publicou cartas reais para todo o seu povo, delegando-lhe sua autoridade. Por isso, o Novo Testamento afirma que devemos orar em nome de Jesus. O Filho de Deus prometeu fazer tudo o que pedirmos em seu nome. Não há nada de religioso ou misterioso a respeito disso. É simplesmente um princípio do reino sendo colocado em prática. O nome do rei carrega a autoridade do próprio rei. E todos que trazem esse nome consigo podem agir com a mesma autoridade. 14º. Os súditos do rei representam sua glória. Qualquer rei consciente deseja que seus súditos sejam felizes, prósperos e satisfeitos, porque seus status e sua qualidade de vida refletem o próprio rei. Quanto maior a prosperidade e o bem-estar das pessoas, maior serão a glória e a honra do rei que provê por elas. Os súditos do reino de Deus devem demonstrar como é seu rei pela maneira como vivem, agem, falam, vestem-se e comportam-se. Os súditos do reino dos céus devem refletir a natureza e o caráter de seu rei, que é justo, reto, benevolente, compassivo e cheio de glória. Por isso não existe pobreza, crise econômica ou escassez no reino de Deus. Como Davi observou, o Senhor sustém os justos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versos 17, parte B, e versos 25. O Rei dos céus cuida de seus súditos. Tomar posse das riquezas do reino implica, em primeiro lugar, compreender que o rei possui tudo e que nós não somos donos de nada. Em segundo lugar, ele pode conceder o que desejar a qualquer um, independente do momento. Princípios. Primeiro, um reino é o domínio soberano
e a influência de governo de um rei sobre seu território, causando impacto por causa de sua vontade, de seu intento e de seu propósito. Segundo, na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo e restabeleceu o reino. Pelo fato de apenas um rei poder fazer isso, esse ato revela que Cristo é rei. Terceiro, Cristo disse que seu reino não era deste mundo. Ele nunca afirmou que seu reino não estava neste mundo. Quarto, dentro de cada um de nós existe uma consciência clamando pelo reino que desejamos expressar. Quinto, todos nós buscamos poder sobre as coisas e as circunstâncias, e é exatamente isso que o reino dos céus nos promete. Sexto, o rei é a figura central de seu reino. Sétimo, o rei é a única e derradeira fonte de autoridade em seu reino. Oitavo, a soberania de um rei é inerente à sua autoridade régia. Nono, a soberania de Deus é absoluta. Ele sozinho determina o que quer.